torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Gente, toca o sininho lá para receber bastante notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho da história do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Esquecer um pouquinho de política, esquecer um pouquinho do que está acontecendo, né? Vamos falar da nossa história do Vasco da Gama. Uma história bonita, que é uma história mais bonita do futebol brasileiro, ou do futebol mundial. Bem dizer, a história mais bonita do futebol mundial. O Vasco foi fundado em 21 de agosto de 1998. O Vasco foi campeão carioca pela primeira vez em 1923, depois de muito tempo que os nossos rivais carioca já estavam disputando título carioca, é que nós viemos aparecer. É por isso que talvez os nossos principais rivais, né, o Fluminense e o Flamengo, têm mais título do que nós. Nós temos 24 títulos cariocas, Campeonato Carioca, contra não sei quanto aí da Mulambada, não sei quanto do Fluminense, mas isso não importa. Nós tivemos grandes jogadores que nenhum clube vai citar os grandes craques que nós tivemos. Eu digo os grandes craques, como Barbosa, goleiro da Seleção Brasileira de 1950, Bellini, capitão da Seleção Brasileira, que hoje muita gente vai lá no Maracanã, essa garotada nova, e não sabe que aquela estátua que está na entrada do Maracanã, do estádio Mário Filho, é o Bellini, que foi campeão do mundo pela Seleção Brasileira, que era jogador do Vasco. Para tu ver, quem está lá no Maracanã é um capitão da Seleção Brasileira que foi jogador do Vasco. Para você ver a nossa história. E mais outros jogadores, Danilo, Edmundo, Juninho, jogadores que vocês vão ficar escutando a vida toda a história desses jogadores. Eu estou falando, vou voltar a repetir, craques, jogadores que jogaram futebol. Aí tem Romário, que fez 1000 gols pelo Vasco. Tem Roberto Dinamite, para mim, um dos maiores ídolos do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Augusto, Eli, jogadores que, se você procurar ver, foram muito craque mesmo, foi muito craque mesmo. Aí você vê o título mais importante do Vasco da Gama, um dos títulos mais importantes do Vasco da Gama, foi a Copa América de 1998, no centenário do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós ganhamos a Libertadores nesse ano, no ano do centenário do Clube de Regatas Vasco da Gama, aonde ninguém conseguiu ganhar um título no ano do seu aniversário. Mais uma história que nós temos. Nós temos um campeonato sul-americano em 1948, que ninguém tem. Essa garotada de hoje não conhece a nossa história. Tinha que procurar, infiltrar e saber a história do clube. Quem foi o nosso clube?
E quem é o nosso clube? O Estádio São Januário foi fundado em 21 de abril de 1921 pelos torcedores do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi a torcida que fez esse movimento e que construiu o nosso estádio de São Januário. Muitos clubes só jogavam lá, porque não tinha o Maracanã. O Maracanã foi inaugurado em 1950. Então lá jogavam Fluminense, Flamengo, Botafogo, América, Bangu, todo mundo jogava em São Januário. No Rio de Janeiro só tinha o estádio de São Januário até 1950. Então, para esses caras que são mal informados, que hoje ficam brigando que o Maracanã é do Fluminense, o Maracanã é do Flamengo, eles têm que ver lá atrás aonde que eles jogavam. Jogavam no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, porque eles não tinham estádio, como não tem até hoje. Então, nós temos uma Copa Mercosul em 2000, aquela virada sensacional em cima do Palmeiras. São títulos que vai ser lembrado por toda a vida. Até hoje, às vezes as pessoas comentam, os jogadores comentam que foi um jogo histórico, a virada do século, a virada que até hoje não teve uma virada como aquela. O Vasco foi o primeiro campeão do torneio de Paris, em 1957. O Vasco ganhou o Real Madrid por 4-3. Isso aí é a história do Vasco da Gama. 34 anos já se passaram. O Vasco ganhou o Ramon de Carranza em 1987 na Espanha. O Vasco foi o único tricampeão do torneio Ramon de Carranza na Espanha. 1987, 1988 e 1989. Tricampeão na Espanha. O Vasco é o terceiro clube que mais deu jogador para a seleção brasileira, que deu mais jogadores para a seleção brasileira. O primeiro é o Botafogo, o segundo é o São Paulo e o terceiro é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu falo para vocês que a nossa história, muita gente não conhece. Muita gente não conhece a nossa história. Em 1950, a base da seleção brasileira era do Vasco da Gama. Em 1950, a base da seleção brasileira era do Vasco da Gama. Nós tínhamos 11 jogadores na seleção, sendo que 6 eram titular. Por isso que eu falei que era a base da seleção brasileira. Então, gente, eu estou passando aqui para aliviar um pouquinho essa tensão que está acontecendo aí todos os dias, a todo momento, para mostrar para vocês que o nosso clube é um clube que tem uma história fantástica. Como eu falei lá no começo, uma história mais bonita do futebol mundial. Nós brigamos contra o racismo. Quem quiser entrar na história e ver por que o Vasco brigou contra o racismo, no Campeonato Carioca de 1923, nós tivemos que botar 2 escurinhos na época, porque era proibido. Não queria que o Vasco jogasse com esses 2 jogadores escuros. Então, nós brigamos contra o sistema, o Vasco brigou contra o sistema e botou os 2 jogadores e nós fomos campeão em 1923, no primeiro título do Campeonato Carioca, contra a vontade de todos os outros clubes e de todo mundo na época. Mas, resumindo isso aí, né, é só para contar um pouquinho das nossas histórias e
e lembrar desses grandes craques que passaram por Vasco. Teve muitos outros, né, que ainda estão na memória até hoje. Jogadores como o goleiro Andrade, Alci Portela, inúmeros jogadores, se eu for citar todos eles aqui, como Sorato, Valdir, jogadores que cria da base do Vasco mesmo, né? Felipe, um baita de um lateral esquerdo, um dos melhores que eu já vi até hoje jogando na lateral esquerda. É isso aí. Só para aliviar um pouquinho a tensão e contar um pouquinho da nossa história. Nossa torcida é uma torcida mais fanática do futebol brasileiro. É a torcida que mais vibra, que mais torce no futebol brasileiro. Está aí a prova nessas 16 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas estamos juntos aí, gente. Saudações vascaína. Uma excelente quinta-feira para todos. E só para contar um pouquinho da história do nosso clube. Um abraço a todos. E não esqueçam, se inscreva no meu canal, Roberto Vascaíno, e toque lá o sininho. Um abraço!